Tem problema. Tá quase todo mundo aí. Tá quase todo mundo aí. E eu faço tudo passo a passo, mas não tá certo fazer isso, mas eu esqueci. Agora, gente, olha só. O que acontece aqui quando eu tenho a energia potencial de um sistema de cargas pontuais? A energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais fixas é igual ao trabalho que deve ser executado por um agente externo para montar o sistema, começando com as cargas a uma distância infinita uma das outras. Quando ele considera essa carga infinita uma das outras, o que vai acontecer? V é igual a 1, 4π e Q1 sobre R, para uma carga. Agora, quando eu tenho mais de uma carga, eu faço 1, 4π e Q1 vezes Q2 dividido por R, tá? Lá, gente, eu tinha as 4 cargas e eu tinha que fazer o somatório das cargas. Aqui já não é somatório, quer ver como é diferente o sistema? Ó, o sistema é isso daqui. A figura mostra 3 cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas. Então, essas cargas aqui estão paradinhas ali, tá? Com a energia potencial elétrica U desse sistema de cargas, suponha que D é igual a 12 centímetros. Então, essa distância aqui, ó, é 12 centímetros. Lembrando que centímetro não é sistema internacional. E que Q1 é igual a Q, Q2 é igual a menos 4Q, Q3 é igual a 2Q. Em que Q é igual a 150 nanocoulomb. Então, no lugar do Q aqui, nós vamos colocar 150, tá? O jeito de fazer aqui é praticamente a mesma coisa. Só o que vai mudar? Que uma carga não vai somar com a outra. Essa daqui vai interferir nessa, essa vai interferir nessa e essa vai interferir nessa. Elas vão interferir, porque ele não está pedindo num ponto qualquer aqui no meio. Lá era num ponto no meio. Aqui não, ele não está pedindo em um ponto. Ele está pedindo a interação entre essas 3 cargas, tá? Então, o que eu vou fazer? Potencial de 1 com 2, mais potencial com 1 com 3, mais potencial com 2 e 3. A fórmula continua a mesma. O K que multiplica, porque aqui a gente já sabe que é K. Primeiro, 1 com 2. 1 com 2. O 1 é Q e o 2 é menos 4Q. Então, Q menos 4Q, dividido pela distância entre elas. É esse pedacinho aqui que eu estou fazendo, ó. Tá? Mais Q1 com Q3. 1 com 3. A 1 é Q. E o 3 é 2Q. Então, vai ficar Q vezes 2Q, dividido pela distância também. Mais 2 com 3. O 2 vai ser menos 4Q vezes 2Q, que é a 3, tá? Dividido pela distância. Isso aqui, gente, é todinho aquele somatório que eu tenho várias cargas aqui, ó. É isso aqui, tá? E aí, Q vezes menos 4Q, menos 4Q ao quadrado. Q vezes 2Q, 2Q ao quadrado. Menos Q vezes 2Q, menos 8Q ao quadrado. Tudo está sendo dividido por D, então eu posso colocar D aqui embaixo já, tá? Eu não preciso tirar MMC, a distância é a mesma. Então, eu fiz menos 4 menos 8 dá menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10Q ao quadrado. Então, ó, menos 10Q ao quadrado dividido pela distância. E aí, eu fiz a multiplicação aqui, ó. 1 vezes menos 10Q ao quadrado, menos 10Q ao quadrado. 4πe vezes D, 4πed. Aí, eu só substituí no final. O que eu fiz? U é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, que é 8,99 vezes 10 a nona, vezes o 10, que está lá na equação, que é o somatório das cargas, ó, esse 10 aqui. Esse menos aqui, ó, eu coloquei aqui na frente, e aqui é 150 vezes 10 a menos 9. Por quê? Porque ele deu o valor, onde que está aqui, ó, o Q é 150 vezes 10 a menos 9 coulomb,
Ok, só substituir, tá? Dividido pela distância. A distância, conforme eu falei para vocês, estava 12 centímetros, passou para metro, 0,12. Determinei o U, que deu menos 1,7 vezes 10 a menos 12 joule. O que eu posso fazer também, passar para mili, passar uma casa para cá e aumentar uma aqui. Aí vai ficar menos 3. Menos 3 é milijoule. O que significa isso? O fato de obtermos uma energia potencial negativa significa que um trabalho negativo teria que ser feito para montar a estrutura, começando com as 3 cargas em repouso e a uma distância infinita. Então, ele teria que afastar bem as cargas para depois colocarem elas no lugar, tá? Ou seja, isso significa que o agente externo teria que executar um trabalho de 17 milijoule para desmontar a estrutura e deixar as 3 cargas em repouso. E é uma infinita. Porque, gente, não dá para eu pegar e colocar as cargas paradas ali se eu não conseguir, sem ter um agente externo. Sem esse agente externo, eu não tem como desse tipo, tá? Eu só consigo fazer estrutura desse tipo se as cargas estiverem infinitamente longe. Por que infinitamente? Porque daí a distância vai ser, não é 1 sobre D, não é carga dividido pela distância. Se a distância é muito grande, o valor da carga não vai interferir. Então, não interferindo, eu consigo deixar a carga em repouso. Fora isso, não vou conseguir atingir o objetivo. Então, ele precisa de um agente externo para que isso aconteça. Vocês têm dúvida? Nenhuma? Sim ou com certeza? Não, O que foi, Guilherme? Sim ou com certeza? Pode ser o sim ou com certeza. Qual a sua pergunta? Pode falar. Nesse caso aí, se ela for infinita, então teria que ser uma distância indeterminada? É uma distância praticamente indeterminada. Na verdade, ela é tão grande, Guilherme, quando a gente fala infinito, é uma distância muito grande. Por exemplo, se eu pegar um número 1 e dividir por um número infinitamente positivo, vai dar um número infinitamente pequeno, muito Mínimo. próximo de zero, mínimo. Certo. Entendeu? Mas, por exemplo, se a gente pega um exercício e ele fala uma distância X para a gente, bem pequena ou bem grande. Teria que usar essa distância? Tem, mas, por exemplo, se ele der um número assim, 3 vezes 10 a menos 24. É um número muito pequeno, concorda comigo? Bem próximo de zero. Então, sim, esse número infinitamente pequeno, é um número desse tipo. Ah, mas eu vou usar do mesmo jeito? Vai usar do mesmo jeito. Tanto é que aquela distância lá era de 12 centímetros, né? Mas como o potencial elétrico deu negativo, o negativo significa isso, que tem que ser uma distância infinita para que ele consiga deixar a carga parada, tá? Senão não vai conseguir. Porque, Guilherme, concorda comigo, vai ter atração ou repulsão entre as cargas, se elas estiverem próximas? Ela não vai estar em repouso. Aí, no caso, ele quer que esteja em repouso. Então, uma carga não vai poder interferir na outra. Tudo bem. Então, para mim definir que ela é infinita, eu teria que ir interpretar, certo? Interpretação, sim. Se o seu deu negativo, você vai colocar que vai conseguir ficar em repouso se for a distância infinitamente for infinita. Aí você vai conseguir. Ah, tá. Então tem que ser interpretação. É interpretação. Beleza. Tá? Gente, eu vou passar esse conteúdo para vocês no grupo da sala e na próxima aula eu vou dar continuidade, tá? Vou ver se na próxima aula eu consigo dar uma acelerada nisso, porque senão fica muita coisa. E vou dar força elétrica e qual outra matéria que eu falei? Capacitância, né? Capacitor, eu acho. Que eu vou dar. Vamos ver o que eu vou fazer. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta ainda?
Ninguém? Então tá. Então, na próxima aula, quem não entregou o trabalho, entrega até o final de semana, tá bom? E o AVA, conforme vocês forem fazendo, já vai colocando lá no grupo. Não precisa mandar no e-mail, não. Põe no grupo mesmo a foto que eu vejo, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Ninguém quis conversar comigo hoje, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Professora. Até a próxima. Carente? Tô carente hoje. Só eu. Mas eu preciso conversar com você. Boa noite, professor. Obrigado. Relaxa. Boa noite, obrigado.